Muito bom. Hoje, então, tratando da questão das relações entre israelenses e palestinos, dentro do contexto mais amplo, que é a geopolítica desse lugar extremamente complexo, que são os Estados Unidos, não, que é Israel e que é o Oriente Médio. Vamos lá. Vamos colocar aqui para a gente ter um apoio, né? Ó, então, nós estamos na página 294, caderno 8, tá bom? Caderno 8, aula 28, página 294. O lugar que nós estamos falando é aqui, ó, tá? É um lugarzinho pequenininho, mas que tem algumas regiões que vocês precisam conhecer. É o que nós chamamos então de Palestina, né? Palestina, certo? Aqui, ó, é a faixa de Gaza, na fronteira com o Egito. Esse lugar, hoje em dia, é controlado pelo Hamas, que é um grupo fundamentalista islâmico xiita, apoiado pelo Irã. Do lado de cá está o Egito, né? E o deserto do Sinai, né? Aqui está a Península do Sinai, né? Aqui é o Shat el Arab, né? Que é um ponto importante, que é um porto israelense para o Mar Vermelho. Do lado de cá, indo para baixo aqui, a Arábia Saudita, a Jordânia, né? O Líbano. Aqui tem um outro lugar que vocês precisam conhecer, ó, a Cisjordânia. Cisjordânia, a Jordânia do lado de cá, né? Que nem província Cisplatina. Então, está aqui a Cisjordânia. Esses dois lugares aqui, ó, esses dois lugares aqui são destinados aos palestinos, tá? Então você imagina um povo que controlava toda a Palestina, de repente, ainda que conseguiram, depois de muita luta, eles controlam agora apenas a Cisjordânia e a faixa de Gaza. A região da Cisjordânia, essa região aqui, ó, ela é controlada pela Autoridade Nacional Palestina, que é essa sim reconhecida pela ONU, né? É mais, digamos assim, bem vista pela comunidade internacional, tá? O grupo Fatah é que controla esse lado. Então, mesmo entre os palestinos, há uma divisão. Aqui mais ao norte, ó, tem um outro lugar importante para os israelenses, que são as colinas de Golã, na fronteira com a Síria, tá? Então, aqui em cima, Golã, né, onde tem, aqui tem nascente de rio, tá? É um lugar muito, muito estratégico quando você pensa na questão da água lá no Oriente Médio, né, lá em Israel, tá? Então, aqui está a Síria, onde nós sabemos está tendo aquela guerra civil horrorosa agora, tal, né? É aqui na Síria. E aqui também, por ser um lugar mais elevado e tal, é bom para observação, reconhecimento, instalação de bases de mísseis, etc. Tá? E o restante que vocês estão vendo aqui é Israel. Né? Israel. Com dois lugares que nós devemos destacar em Israel para vocês. Tá? Primeiro, vamos por aqui, ó, Tel Aviv, que é a capital política de Israel, aonde os países todos, né, têm suas embaixadas. E Jerusalém, olha ela aqui, ó, cidade sagrada para as três grandes religiões monoteístas, né? Jerusalém é sagrada para árabes, né, para muçulmanos, desculpa, para muçulmanos, cristãos e judeus, tá? Então, é uma cidade extremamente importante do ponto de vista da religiosidade, a cidade de Jerusalém, tá? Que também está em disputa, né? Também é uma disputa aí por Jerusalém, é uma disputa que está morna agora, também em ponto morto, né? Mas não há ainda uma paz definitiva a respeito de Jerusalém. Tem lá o bairro árabe, o bairro judeu, tem uma linha verde no meio da cidade, tá? Aí daquela linha verde em direção ao bairro árabe,
os israelenses não garantem sua segurança se você for turista, né? Bom, quando começou essa coisa toda? Vejam só, lá nos tempos de Jesus, né, vocês se lembram, quem morava nessa área eram os judeus, né? Os judeus lá do reino de Israel, do reino de Judá e tal. Muito bem. Esses caras viviam se revoltando contra os romanos. Uma hora os romanos encheram o saco e dispersaram eles por todo o império, né? Eles tiveram que abandonar a Palestina. Isso foi lá no ano 76, né, depois de Cristo, tá? Olha, ó, ano 1 da era cristã, certo? Bem, começou então a diáspora do povo judeu. Eles foram para a Europa, depois quando houve as grandes navegações, 15 séculos depois, eles vieram aqui para a América, né, com as grandes navegações. Depois eles se espalharam pelo mundo todo, tal. Muito bem. E eles sempre sonharam, sempre quiseram voltar para Sion, né? É o retorno para Sião, né? Ó. Então, eles queriam voltar para cá, para Sião. Olha aí, ó. Tá? Por isso o movimento é o sionismo, a volta para a terra prometida. Só que nesse período todo, e aí eles cantavam aquela musiquinha, né, que no final diz assim: no ano que vem em Jerusalém, no ano que vem em Jerusalém, geração após geração, do século I ao século XX, cantando no ano que vem em Jerusalém. Já imaginou? E do século I ao século XX, essa área foi sendo ocupada, né? Ou reocupada, talvez seja a palavra mais correta. Então aí se instalaram árabes, aí se instalaram gregos, aí se instalaram todo que foi tipo de gente, turcos e tal. Bem, que passaram a ser então os palestinos. Ah, ó. Então esse território, a terra prometida para onde eles queriam voltar, né, foi ocupado por outros povos, que também, porra, o cara viveu ali do século I ao século XX, sei lá, a família dele. Ele acha que aquela ali é a terra dele, o palestino. E os israelenses querendo voltar para lá. Em 1917, e aí na época do imperialismo, né, essa região ficou para os britânicos, para a Inglaterra. Em 1917, nós temos a famosa Declaração Balfour, que diz assim: olha que bobagem essa Declaração Balfour. Vamos fazer a partilha da Palestina? Não, ainda não. Vamos colocar um povo sem terra numa terra sem povo. Um povo sem terra, os israelenses, numa terra sem povo, a Palestina. Aí os palestinos que estavam lá falaram em palestinês. What the fuck? E nós? Nós estamos aqui desde o do século I e agora não temos mais um povo sem terra. Quer dizer, a declaração Balfour, a declaração Balfour, de alguma forma, já nos dá mais ou menos o que seria o tom, né, da administração inglesa, né? Então, ó, só para lembrar, Declaração Balfour de 1917, né? Uma, perdão, um povo sem terra para uma terra sem povo, desconhecendo simplesmente a existência do povo palestino, né? Quer dizer, ignorando a existência do povo palestino. Bem, os judeus, né, que foram ficando muito ricos, alguns deles ao longo da história, tá, foram comprando terras para fundar colônias naquela região. Tá? Olha lá, os Rothschild, né, grandes banqueiros lá da Inglaterra de origem judaica, a comunidade judaica, né, de uma forma geral pelo mundo, né, começou a comprar terras lá em Israel, né, no que viria a ser Israel, na então Palestina, que naquele momento era uma área de mandato britânico. Pois bem, o retorno ao Sião é o sionismo, né, tá? Por causa da coluna coluna não, colina
de Sião, que tem lá em Jerusalém, um ponto, digamos assim, importante da topografia local, com significados, inclusive, religiosos. Bem, e lá que vão eles. Após a Primeira Guerra, temos aí, então, a Declaração Balfour de 17, né? Em 18, nós temos a ajuda e o reconhecimento de que aquela área vai ficar para os judeus, né? Então, uma imigração judaica bastante significativa entre os anos 30 e 40. Por que também, né, pessoal? Porque lá na Europa, os judeus estavam sendo perseguidos, né? Vamos lembrar o antissemitismo, né? Extremamente arraigado lá nos europeus e depois na Rússia, inclusive, né? Não só na Alemanha. E na Alemanha, a perseguição aos judeus transforma-se em política do Estado, né? O Estado nazista persegue sistematicamente o povo judeu. Pois bem, e aí os judeus fogem, né, para não morrer. Quem não fugiu morreu, tá? A chegada tão grande de judeus num ecossistema extremamente limitado, desértico, com poucas terras férteis, com pouca água, vai provocar atritos entre esses judeus que estão chegando e que se veem de alguma forma como representantes de uma missão divina, né? Tem um aspecto religioso aí, e os muçulmanos palestinos que já estavam lá, tá? Bem, e além disso, nós vamos tendo uma proximidade, né? O judeu vizinho do palestino, o palestino vizinho ali do judeu, não havia uma delimitação aí, provocando então hostilidade, né? Olha lá. Porque o judeu vinha com toda uma tecnologia, ele vinha geralmente da Europa, então ele se achava, inclusive, o judeu nesse ponto, ele se achava superior ao palestino. E, além disso, ele estava lá para defender com unhas e dentes aquela terra que ele havia reconquistado. Mas tudo, por enquanto, é imigração, tá? É imigração. Não existe ainda um Estado judeu organizado. Vocês se lembram, durante a Segunda Guerra Mundial, os judeus foram mortos em grande quantidade pelos alemães, pelos nazistas, não é? Foi uma coisa absurda, o Holocausto, 6 milhões de judeus. Então era preciso resolver essa questão. E a ONU, recém-criada, né, após a Segunda Guerra Mundial, decidiu resolver, né? Decidiu resolver e fez a famosa Partilha da Palestina. Eu coloquei aqui os dados dessa partilha. Ó. Então, em 1947, a guerra acabou em 45. Em 47, então, aqui mais 30 anos, né, passados da Declaração Balfour. Aí nós tivemos aquela fase da imigração judaica para a região, a formação das colônias judaicas, e aí, em 1947, nós temos a ONU fazendo a divisão do território palestino. E os palestinos já começam a não entender, como assim? Nós somos palestinos. Aqui 100% do território é nosso, por que nós temos que aceitar essa divisão? Mas a divisão acontece, né? A divisão vai acontecer. Não tem jeito, tá? Olha aqui os dados. Né, ó. Judeus. Judeus. Então, os judeus. 57% das terras. Ouve o que eu estou falando. Eis que te digo. Né, ó, os judeus, vamos arredondar, né? 60% das terras para 700 mil pessoas. Então, os palestinos aqui já perderam 60% das terras que eles tinham. Tá? E olha o restante. Palestinos, quase 1,5 milhão de pessoas, quer dizer, o dobro dos judeus, né? No mínimo aí, né? O dobro da população judaica, com apenas 40% das terras. Então a ONU aqui fez uma divisão meio desigual, digamos assim, né? E aí o palestino fala, pô, para que eu tenho que aceitar uma divisão? Vocês estão loucos?
Isso aqui é 100% meu. Vocês estão me deixando com 43% do território. E eu ainda aqui não coloquei a questão da água, né? Porque os judeus ficaram com 90% da água disponível, né? E os palestinos 10% da água, tá? Então, os palestinos se ferraram com a partilha da Palestina. Ah, tá, dá para perceber aí a injustiça, né? Bem, os palestinos, então, criam a OLP, Organização para a Libertação da Palestina. Né? Do mesmo jeito que os judeus tinham criado suas organizações, né? Haganah e não sei o quê, agora nós vamos ter aqui a OLP, liderada pelo Yasser Arafat. Né? Porque os palestinos perceberam que eles foram deixados meio que sozinhos. Ouvi alguém querendo entrar? Não. Os palestinos foram deixados meio que sozinhos, né, nessa luta. E aí, então, o Yasser Arafat cria esse grupo, né, o Fatah, né, o Fatah que hoje em dia, como eu falei, controla lá a Cisjordânia. Os palestinos se deslocam para os países vizinhos, criando um novo problema, que é o problema dos refugiados palestinos, na Jordânia, no Líbano. Então, você vai ter outros problemas surgindo, tá? Até que depois de várias derrotas, né, dos árabes contra os judeus, contra Israel, porque Israel tem nesse momento uma coisa muito bacana, que é o apoio dos Estados Unidos, né? A comunidade judaica nos Estados Unidos é muito poderosa e apoia fortemente Israel, tá? E os Estados Unidos fornecem suas melhores armas para o exército israelense, que também é super bem treinado, tá? Então, o Fatah, né, e os palestinos são obrigados aí a fazer negociações só lá nos anos 90, né? Então, vamos lá? Para a gente entender melhor, ó, rapidinho. A terra de Israel, prometida por Deus para os judeus. Pelo menos é o que os judeus falam. Né? Terra dos patriarcas, né? Terra de Abraão. Na verdade, Abraão era do Iraque, né? Mas tudo bem. Terra de Moisés, né? Aí os judeus são expulsos. Em 47 nós temos a criação do Estado de Israel após a, após a partilha da Palestina. Tá? Muito bem. Os árabes têm 99,9% do território no Oriente Médio, né? Israel tem aí 1/10%. Então, eles são realmente a mosca na sopa, né, dos árabes, tá? 0,1%, certo? Bom, uh, só um Estado judeu forte é que pode garantir que não haja outro holocausto, né? Uma vez que os judeus são e sempre foram perseguidos e vítimas de preconceito aonde se estabeleceram, tá? Bem, os palestinos têm algumas reivindicações. Olha o outro lado aqui, ó, né? Os árabes muçulmanos estiveram lá do século I ao século XX. Né? O povo palestino tem direito à independência nacional e à soberania. Jerusalém, cidade sagrada, né? Cidade sagrada para os muçulmanos. Foi de onde, a partir da cúpula do Domo Dourado, Maomé subiu aos céus. O Oriente Médio é basicamente árabe e, além disso, tem muito petróleo. Né? Os territórios árabes colonizados se tornaram países: Irã, Iraque, Jordânia, Líbano, né? Síria, mas a Palestina não. A Palestina teve que ceder boa parte do seu território para os israelenses. Né? E o problema dos refugiados. Né? O problema dos refugiados. Então, tem alguns problemas que ainda precisam ser resolvidos, porque, por exemplo, tem três grandes problemas que precisam ser resolvidos, para falar a verdade. Primeiro, os refugiados, né, os descendentes de palestinos que vivem no exterior, ali em volta. É uma quantidade de, assim, tão grande, que se eles voltassem, ia ser um colapso. Não tem como eles voltarem. E vende-se a ilusão de que eles vão voltar. São cerca de 15 milhões. Segundo, vivendo nos países do entorno. Segundo, o status de Jerusalém. Ninguém vai falar, nem os judeus, nem os palestinos vão falar que desistem de Jerusalém.
Tá? Então tem que resolver. Terceiro, os cidadãos palestinos, ou árabes, ou muçulmanos, que vivem em Israel e que são cidadãos israelenses. Quer dizer, bom dia. Como resolver isso? Né? Porque eles recebem dinheiro da Previdência Social israelense, eles servem no exército israelense e eles são muçulmanos. E a taxa de reprodução de um muçulmano é de 6 filhos por casal. E a de um israelense é de 2 filhos por casal. No futuro, nós vamos ter mais muçulmanos em Israel do que judeus. E, você sabe, é uma democracia. Quanto mais pessoas para votar, né, a situação se desequilibra. Então, há algumas questões que precisam ser bem resolvidas aí. Né? Bom, aqui eu coloquei um conflito que aconteceu em 67, né? A Guerra dos 6 Dias. Israel, percebendo que seus vizinhos estavam se armando para atacar, atacou antes. Né? Em apenas 6 dias, Israel conseguiu multiplicar o seu território por 5. Por 5, tá? Então, Israel conseguiu pegar a península do Sinai, lá onde hoje em dia é o Egito, que depois ele devolveu, a faixa de Gaza, que hoje está nas mãos do Hamas, que Israel devolveu, as colinas de Golã, que eram da Síria, Israel não devolveu, porque tem água, tá? Então, Israel conseguiu ganhar, também ganhou a Cisjordânia, e Israel tornou-se ali uma potência militar, inclusive intervindo em outros países, como a invasão israelense lá na região sul do Líbano, né? Fazendo com que os campos de refugiados, inclusive, fossem alvo, né, de ataques judeus, tá? Ó, então, a OLP atacando a partir desses campos de refugiados, né, fez com que o exército israelense atuasse sobre o Líbano em 72, em 82, várias vezes, né, várias vezes. Nos anos 80, os palestinos, né, perceberam, aqui tem palestino pondo fogo na bandeira de Israel, né, perceberam que estavam sozinhos. E aí começaram uma série de revoltas, a chamada Intifada, ou Revolta das Pedras. Olha aqui, ó. Adolescentes, é o desespero, né? Munidos de paus e pedras, enfrentando nas ruas os soldados de Israel, inclusive com tanques, né? Os soldados de Israel e tal. E Israel, assim, tocou terror nesses jovens aqui, chamando a atenção da comunidade internacional para os problemas da Palestina. A faixa de Gaza, na faixa de Gaza, né? Israel construiu um muro, né, para isolar toda essa área aqui. Israel construiu uma muralha isolando a faixa de Gaza lá de Israel, tá? E o pessoal aqui da faixa de Gaza recebe no máximo suprimentos aqui pelo mar, né? Pelo mar Mediterrâneo, tá? Professor, e o Egito? Aqui essa região também é cercada pelo exército de Israel. Olha aqui o que é a faixa de Gaza, tá? É só isso aí, né? Controlado pelo Hamas, tá? Em agosto, o território é cercado por muralhas, né? Agosto de 2005, olha lá, tá? O exército egípcio e o exército israelense confinaram ou confinam os moradores de Gaza nessa região, que eu repito, está controlada pelo Hamas, tá? O Ariel, aqui ele vai falar sobre o Ariel Sharon, que é o Hamas, né? Movimento, está lá controlando junto com a Jihad Islâmica. Deve ser ótimo morar nessa região aí da faixa de Gaza, controlando a região, aquela região lá. Então é o radicalismo, né? E é uma base de treinamento de terroristas, enfim, é um lugar terrível, né? Terrível. Aqui falando sobre a intifada, né? Ó, então, em dezembro de 87, Intifada, a Revolta das Pedras, né? Tá? Que é o tal do muro aqui, né? O tal do muro, as barreiras na faixa de Gaza, né? A OLP adotou o terrorismo como estratégia de luta.
Aí depois da Primeira Guerra Mundial, né, vai falando ali. Aqui eu coloquei esse slide para vocês lembrarem que tem uma questão lá que envolve o petróleo, né, pessoal? Ó, a economia baseada no petróleo, os problemas tribais e étnicos que nós temos naquela região, além da questão do islamismo radical, adotado em alguns países. Então, é uma região extremamente complicada. 2007 é o ano exato em que o Fatah perde o controle sobre a faixa de Gaza e a faixa de Gaza passa para o Hamas. O pessoal chama aquela região de Ramastão, né? Tá? 2010, de novo, nós temos tensão naquela área, né? Então, já tinha sido assinado o acordo de paz lá de Camp David e tal, mas em 2010, de novo, nós temos problemas lá. O Benjamin Netanyahu, que aliás está lá no poder até hoje, esse mala, né? Faz aí decreta, né, a construção de um conjunto residencial de 1.600 casas só para judeus no setor oriental de Jerusalém, que é o bairro árabe. Olha que desgraçado. Isso aqui é provocação, né, pessoal? Isso aqui é provocação, tá? O que vai acontecer é que essa decisão vai voltar atrás por pressão internacional. Isso não vai acontecer, né? Isso não vai acontecer. E a autoridade palestina que controla a região da Cisjordânia, tá? E Jerusalém Oriental considera que Israel não quer fazer a paz, né? Considera Israel ainda como uma potência, digamos assim, invasora, tá? Então vejam que há sérios problemas aí, né? Sérios problemas. Não tem como você matar toda essa população palestina. Por outro lado, os israelenses não vão sair de lá, tá? Quer dizer, precisaria haver nesse lugar um encontro de ideias, né? Um encontro em que o bom senso prevalecesse, tá? Mas não é o que vai ocorrer, né? Esses conflitos devem continuar acontecendo. Nós tivemos já os conflitos de 1948, logo que o Estado de Israel foi criado. Depois nós tivemos a Guerra dos Seis Dias, em 1967. Tivemos a Guerra do Yom Kippur, em 1974. Na Guerra do Yom Kippur, no dia do perdão lá dos israelenses, os árabes quiseram atacar de surpresa os israelenses. Quando os árabes iam meio que ganhar a Guerra do Yom Kippur, Israel veio a público dizer que tinha armas nucleares. E que se Israel desaparecesse, iria disparar aquelas armas e ia acabar com o Oriente Médio inteiro. Opa, o pessoal recuou, os árabes recuaram. Então é uma região em que não há uma solução, digamos assim, fácil, e não há uma solução de curto prazo, né, para os problemas entre palestinos e israelenses. Tá bom? Alguma pergunta, gente, sobre esse ponto aí, os conflitos entre árabes e israelenses? Não? Bem, qualquer dúvida pode mandar pelo WhatsApp também. O seguinte, por favor, não deixe de mandar para mim a lição de sociologia. Eu estou fazendo questão dessa lição, não sei se vocês estão percebendo, tá bom? Aguardo as lições de sociologia que eu passei ontem, tá? Amanhã nós nos encontramos para a aula de História Geral, tá? E aí é desagregação da União Soviética, me parece. E aí nós vamos tocando para frente, tá? Tchauzinho, até amanhã e namastê.